E aí pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Ford Ranger, sair da linha dos sedãs e entrar nas picapes e mostrar um pouquinho das novidades que a Ranger tem nessa linha 2020, já que a Ford fez algumas alterações bem interessantes nessa picape, tanto que ela recuperou a terceira posição de vendas, disputando ali pau a pau com a Amarok da Volkswagen. Vamos mostrar um pouquinho do que a Ranger tem de interessante. Afinal, o que é que as pessoas veem nesse tipo de carro para eles venderem tanto, mesmo para uso urbano, já que eles são uma picape desse tamanho, é meio um trambolho para usar na cidade, né? Mas tem muita gente que gosta e são veículos muito bons e que vou tentar mostrar para vocês, afinal, o que é que o pessoal vê numa picape para vender tão bem. E vamos começar pela Ranger, que é uma das melhores da categoria. Vamos lá! Bom, o design externo da Ranger é muito legal, é uma picape moderna, tem o DNA da Ford aqui, você percebe nessa grade dianteira. Na linha 2020 ela recebeu novos faróis, essa grade dianteira é nova, novos faróis de neblina e você percebe aqui os sensores de estacionamento, né? No alto do para-brisa fica um sensor diferente ali, que é o sensor de proximidade, que aciona o freio de emergência, vamos dizer assim, a frenagem autônoma do carro. Isso é uma sacada muito legal da Ford, tanto que hoje a Ranger é considerada entre as picapes o modelo mais seguro, com mais recursos de segurança entre todos os seus concorrentes. A gente tem aqui novas rodas de liga leve, aro 18, com pneus 265/60, então não é um pneu tão baixo e que garante um conforto, um conforto de rodagem bem interessante para a Ranger. O espaço da caçamba dela é muito bom também, é um outro item onde ela se destaca. Afinal, a vocação das picapes a princípio seria para carregar carga, né? E só que elas têm hoje uma função muito mais urbana que rural ou de carga, e a Ranger é uma dessas que é muito cobiçada pelo pessoal que gosta de rodar na cidade com ela. Aqui na traseira as lanternas grandes, os sensores aqui no para-choque também você vê, sensor de estacionamento. E a Ranger nessa cor azul ficou muito bacana. É uma picape que chama muita atenção. A gente anda na rua, as pessoas olham, comentam, enfim. Ela ficou de fato uma picape bonita. Você vê aqui na dianteira, os espelhos retrovisores são grandes e cromados. Enfim, essa é a versão Limited, a mais completa da linha Ranger. Então ela tem alguns detalhes cromados, a grade, enfim, isso deixa o carro mais chamativo. A diferença dessa versão Limited e da XLT, que é anterior a ela, para as outras, tá principalmente na motorização. Além, é claro, dos acessórios, essas duas versões vêm com motor 3.2 de 5 cilindros e 200 cavalos. Então, com isso, a Ranger só perde realmente para a Amarok V6 em potência. Aqui na traseira, é interessante observar que a tampa da caçamba ela tá bem mais leve. A caçamba na versão Limited vem com esse revestimento, tem vários ganchos de fixação para carga. Ela fica bem protegida, né? E uma sacada legal da Ford é um assistente para fechamento. Fiz pouquíssima força aqui para fechar e ela para em algumas posições. O fechamento está bem mais leve e tem a chave aqui. Isso é uma sacada legal porque o pessoal sofre um pouco com tampa de caçamba de picape, que costuma ser muito pesada. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês o espaço interno, principalmente no banco traseiro. Agora, primeiro da Ranger. O banco dianteiro está na posição que eu dirijo e sobra um espaço bem interessante aqui, tanto para as pernas, para a cabeça não precisa nem dizer, a largura é boa. Ela tem o encosto de braço escamoteável aqui, com engates Isofix, 3 encostos de cabeça. Enfim, ela já está adequada aí para os padrões de segurança exigidos hoje. Os bancos dianteiros têm o airbag lateral. Essa picape vem com 6 airbags. E aqui na frente o espaço sobra. Um espaço muito bom, com conforto para o motorista e para o passageiro. E vou descrever daqui a pouco, quando a gente for dirigir o carro, todos os comandos bem à mão. Enfim, é um carro bem confortável e, como eu disse já, que se destaca pelo item segurança em relação às suas principais concorrentes.
E uma coisa legal que a Ranger tem é a dirigibilidade dela. Além da estabilidade um pouco acima da média e dos itens de conforto e de segurança, a dirigibilidade da Ranger é muito boa. Depois desses ajustes da suspensão que a Ford fez, ela ficou muito bacana, muito gostosa de dirigir, mesmo na cidade. Enfim, por fora não tem muito mais o que mostrar, foram pequenos ajustes que a Ford fez. Ela é de fato uma picape bonita, uma picape que transmite aquela sensação de poder, de um porte grande, de segurança, enfim. Vamos agora rodar um pouquinho com ela para sentir, afinal, como é rodar com um carro, com uma picape desse tamanho no trânsito urbano. Ver se a gente tira alguma conclusão, se isso faz algum sentido. Vamos lá, vem comigo. Então, saindo da linha dos sedãs, depois do Logan, depois do Corolla, depois do Jetta GLI, chegou a vez aqui de um modelo bruto. Enfim, vamos mostrar um pouquinho da Ranger rodando, o que ela ganhou nessa atualização de design antes da nova geração, que está prevista para daqui uns 2 anos, que fizeram a Ranger se recuperar bem na posição de vendas. Hoje ela é normalmente a terceira colocada, só fica atrás da Hilux e da S10, e disputando ali o terceiro lugar normalmente com a Volkswagen Amarok. Bom, o espaço é um negócio que não falta aqui dentro de uma picape desse tamanho. O carro é superlativo em tudo. A picape é grande em tudo. O volante é grande, a tela tem um tamanho bom, o espaço é grande, o console é grande. Então, para quem não está acostumado com esse porte de carro, pode estranhar um pouco. E eu fico até me perguntando, depois de rodar alguns dias com a Ranger, assim como ano passado eu rodei com a Amarok V6 e com uma Ranger anterior, numa versão XLS um pouco mais simples, o que é que leva alguém a comprar um carro desse tamanho para rodar na cidade? Porque a princípio as picapes são feitas para o trabalho, tem muito espaço, tração nas 4 rodas, uma caçamba enorme ali atrás para carregar peso, são capazes de levar até 1 tonelada de carga, mas na maioria delas, em quase todos os modelos, a principal utilização é urbana, e aí fica difícil arrumar vaga em shopping, fica difícil arrumar vaga na rua, fica difícil estacionar até na garagem do próprio prédio, criando às vezes confusão com os vizinhos, porque é um carro largo, é um carro comprido que às vezes fica fora da vaga. Então, o que é que leva alguém a comprar um carro desse tamanho para rodar na cidade? Vou dar algumas respostas. Primeiro, gostar desse tipo de carro, não é uma resposta muito racional. Quem gosta e compra e pronto. Até por isso os americanos compram muito picape. Os carros mais vendidos de lá, na verdade, não são automóveis de passeio, são utilitários, são picape. É a Ford F100, da linha F, né, da Ford, que é até maior do que a Ranger. A Ranger lá é considerada uma picape média, ou seja, a linha F da Ford é maior do que a Ranger. A Chevrolet com a Silverado, a Ram, a linha de picapes, linha de utilitários do grupo FCA, da Chrysler, no caso dos americanos, com a linha 1500 e 2500. Toyota com a Hilux lá também é considerada pequena, então lá vende muito a Tundra, que é maior ainda do que a Hilux. Só que lá eles têm avenidas grandes, têm estradas intermináveis. Enfim, até o centro da cidade lá muitas vezes tem vias mais largas do que as nossas. E eu tô aqui tentando encontrar algumas respostas. Como eu disse, primeira coisa que leva alguém a comprar um carro desse é gostar de andar num carro grande, imponente, se sentir mais protegido, ver o trânsito de cima. Daqui de cima a gente vê o que está acontecendo lá na frente, enxerga por cima dos outros carros. Tem um nível de conforto que eu considero um pouco relativo. Muita gente diz, uma picape é mais confortável. Não é. Uma picape é espaçosa, tem muita largura. O banco traseiro da Ranger é bom, embora outras picapes não tenham um espaço tão bom, mas é muito bom principalmente na largura, porque na distância para as pernas aqui atrás é a distância de um bom sedã. O que ela consegue fazer melhor que os outros é superar pequenos obstáculos, ou uma estrada de terra, ou uma estrada ruim, com mais desenvoltura. Mas para você fazer, por exemplo, uma longa viagem na estrada com o barulho do motor diesel e com a oscilação da carroceria, como eu disse, tem gente que gosta, não é o meu perfil de carro preferido, mas eu não estou aqui para falar do que eu gosto, e sim ver o que esse carro aqui é capaz de fazer, o que essa picape aqui é capaz de fazer. E quando a gente vai analisar a Ranger como picape, ela é fora de série. A começar pelo design.
Você entra na Ranger e percebe que você está num carro da Ford. Se você vê aqui o painel, vários comandos, instrumentos, o design interno dela em muito se assemelha com o Fusion, com o sedã no Brasil considerado de luxo. Ela tem vários assistentes de condução, ela tem um alerta de colisão, com frenagem autônoma até uma certa velocidade. Ela tem um multimídia, o Sync 3 da Ford, que é bastante amigável e de fácil conexão e bem completo. Tem vários comandos do piloto automático, do computador de bordo, tudo aqui no volante. A alavanca de câmbio está aqui à mão, tem a opção de trocas manuais também, puxando aqui para o lado. É um câmbio de 6 marchas, automático. Aqui tem os controles do sistema de tração, que tem o 4x2, que é como ela roda normalmente, com a tração só nas rodas de trás. O 4x4 distribui a tração nas 4 rodas. O 4x4 reduzida, para você enfrentar uma ladeira, um atoleiro, alguma coisa mais radical. E ainda tem aqui na frente um outro botão para bloqueio do diferencial. O que esse botão faz? Ele distribui a tração nas 4 rodas igualmente. É para uma situação extrema, de um obstáculo extremo, num off-road, numa situação mais difícil no fora de estrada. Só lembrando o seguinte, qualquer situação no fora de estrada, não adianta o carro, a picape, o Jeep, o que for, ter tudo isso de recurso eletrônico e mecânico se não tiver calçado com pneus adequados. Se você for enfrentar uma estrada de terra, um lamaçal, alguma coisa com pneu de uso de cidade, meu amigo, você pode ter o melhor carro do mundo que você vai ficar atolado. Porque se lembrem que o que faz a ligação do carro com o solo, seja que solo for, são os pneus. Então não adianta ter tudo isso de tecnologia se o pneu não der conta do recado. No caso da Ranger, ela vem com pneus de uso misto. Então ela consegue tenta equilibrar da melhor maneira uma suavidade para rodar no asfalto com algum desempenho eficiente no fora de estrada. Claro que não é o adequado para um fora de estrada radical, aí você teria que trocar os pneus. Mas vamos lá, vamos rodar um pouquinho. Como eu disse, a posição de dirigir é bem bacana. Essa é a versão Limited, é a top de linha da Ranger. Então ela vem com vários assistentes aqui, como eu falei. Tem inclusive as regulagens elétricas do banco, aqui do lado. O freio de mão ainda é por alavanca, mas tudo bem, é uma picape, um botãozinho elétrico não faz muita diferença num carro desse. O sistema de som é muito bom, então, até por ser a versão top, ela tem alguns recursos bem legais. Vamos rodar um pouquinho para sentir. Primeiro, prestem atenção o carro parado, a gente não percebe que está com motor diesel, tá? Eu vou até diminuir aqui o ventilador. O barulho dela parado, você ouve assim lá embaixo aquele barulhinho característico do motor diesel, mas ele não incomoda. Agora rodando, o negócio pega um pouquinho. Para quem gosta, como eu disse, para quem gosta, para quem está acostumado, é um prato cheio. Eu tive a oportunidade agora esses dias de rodar na Toro, na Fiat Toro, com um motor multijet 2.0. Essa picape, a Ranger, ela vem equipada com motor 5 cilindros 3.2 de 200 cavalos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, esse motor é mais elástico e mais silencioso que o da Toro. Na Ranger, a gente, mesmo em aceleração, a gente ouve menos e o barulho do motor e a vibração do motor não chega a incomodar. Você percebe que o motor está funcionando, que ele está sendo exigido em algumas situações, mas não é um ruído que invade a cabine. O que eu pude perceber aqui, que eu já estou há 5 dias rodando com esse carro? Definitivamente não é um carro muito adequado para rodar na cidade. É um carro que pula, que saltita, é um carro para rodar com carga, com peso, principalmente lá na traseira, na caçamba. Então eu fico imaginando aqui que se você tiver rodar com esse carro com uns 300, 400 quilos lá atrás na caçamba, ele talvez fique bem mais estável, bem mais amigável, porque ele sente as oscilações das ruas, principalmente em baixa velocidade. É um carro que chacoalha bastante em baixa velocidade. Agora eu fico imaginando que uma picape dessa numa estrada de terra e numa velocidade razoável deve ser bem legal de dirigir. Talvez seja esse o habitat natural dela. Mas rodando aqui como a gente tá, ó, tô acelerando bastante, ele tem bastante força. A gente percebe o motor funcionando, o giro sobe, um barulho mais abafado.
mas não é um barulho que chega a incomodar. E até pela potência e pelo torque do motor, é uma picape bastante ágil, mesmo no trânsito urbano. Você consegue, por exemplo, num sinal, abrir um sinal, você arranca na frente da maioria dos carros de passeio, porque ela tem muita força e essa força está disponível desde das rotações mais baixas. Não é um troço que assusta. Ela desenvolve bem, enfim, o motor confere uma agilidade que faz a gente não sentir os 2.000 e poucos quilos que ela tem de peso. Então é isso, como eu disse, os comandos estão bem à mão, a posição de dirigir é bastante confortável, e da proposta dela de ser um carro resistente, que topa qualquer parada, que enfrenta obstáculos, que transmite uma certa segurança de estar numa posição mais alta e num carro grande, a Ranger é muito eficiente nisso. Eu diria até que dessas picapes desse porte, a Ranger e a Amarok são as que menos se parecem com um caminhão, vamos dizer assim. São as picapes que têm menos vocação para trabalho. Se você pegar uma Hilux, uma S10, por exemplo, uma Mitsubishi, uma L200, elas são mais brutas, né? A Ford conseguiu um ponto de equilíbrio bem legal com a Ranger, que ela continua sendo uma picape muito valente, mas agregou algumas características mais urbanas para quem gosta de andar mais na cidade. Ela fez aperfeiçoamentos na suspensão, na direção, enfim. É um carro, talvez das picapes, junto com a Amarok, seja a mais adequada para esse uso urbano desse tipo de carro. Olha, a gente está rodando aqui no trânsito urbano numa média de 40, 50 por hora, com toda a tranquilidade, sem o barulho do motor invadir a cabine, sem muita zoada. Em resumo, o que eu posso dizer para vocês eu não compraria, porque não é o tipo de carro que eu gosto, mas aí eu digo que eu não compraria, não é só a Ranger, eu não compraria uma picape desse tamanho para o uso diário. Mas eu diria que das opções de picapes, para quem gosta desse nicho de mercado, a Ranger com certeza é uma das melhores, uma das que mais se adapta a esse uso cotidiano, sem necessariamente estar indo para um sítio, para uma fazenda, para uma estrada fora de terra. Ela se garante muito bem nessas situações, mas ela se garante também no uso na cidade. Com tudo que uma picape pode ter de bom e de não tão bom. Eu diria que a Ranger é uma das que consegue esse equilíbrio dos pontos positivos mais adequado aí do mercado. Ela tem muito mais pontos positivos do que negativos. A gente está aqui, eu estou em São Bernardo do Campo, debaixo de um sol de uns 34 graus mais ou menos. O ar-condicionado está no 3, a temperatura está em 17 graus e o carro está tranquilo, conforto a bordo, a climatização perfeita. A versão Limited vem com uns bancos de couro também, o revestimento de couro do volante, os comandos aqui eu já falei, um conjunto completo de airbags frontais e laterais. Tem os assistentes de condução, né? Como eu falei, além dos sensores de estacionamento, tem o alerta de colisão e o sistema de frenagem autônoma em baixa velocidade. E é isso, gente. Espero que tenha dado para mostrar um pouquinho do interior da Ranger e dos pontos positivos que ela tem e do desempenho dela rodando aqui no trânsito urbano, que é onde, por incrível que pareça, onde mais se vende esse tipo de carro. Até mais, pessoal. Valeu!